Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a leitura da página 113 do caderno de apoio do segundo semestre. Então é esse aqui, tá? Segundo semestre. Então a sequência 1 da página 113. Composição e permeabilidade dos solos. A composição dos solos é influenciada pela constituição das rochas que os formam. Assim, cada amostra de solo tem características próprias que dependem da região de onde foi retirada. Os solos possuem sempre os mesmos componentes que variam em quantidade: partículas minerais, água, ar e material orgânico. Partículas minerais. As partículas minerais são provenientes da decomposição e da fragmentação das rochas que originam os solos. A quantidade e a diversidade de minerais encontrados no solo, portanto, dependem das rochas que o formaram. Existem basicamente 4 tipos de partículas minerais que diferem entre si quanto ao tamanho do grão. Argila são os menores grãos com diâmetro menor que 0,002 milímetros. Silt ou limo, grãos um pouco maiores com diâmetro entre 0,002 e 0,050 milímetros. Areia, grãos visíveis a olho nu, com diâmetro entre 0,052 milímetros. Pedregulho, grãos maiores com diâmetro entre 2 milímetros e 60 milímetros. Os diâmetros das partículas influenciam a textura do solo, ou seja, o solo pode ser mais ou menos áspero dependendo da proporção de cada tipo de partícula em sua composição. Se uma porção de solo rica em areia for esfregada entre os dedos, por exemplo, haverá a sensação de aspereza em razão da areia. Se a porção de solo for rica em argila ou silt, haverá a sensação de maciez, como a sentida ao esfregar farinha de trigo entre os dedos. A diferença é que a argila deixa o solo mais pegajoso que o silt. Água, ar e material orgânico. Nos espaços entre as partículas do solo, os poros ficam retidos o ar e a água. Sem esses elementos, não seria possível que a maioria dos seres vivos encontrados no solo sobrevivesse. Além de ar e de água, material biológico em decomposição é encontrado no solo. Esse material é chamado de humus, que, além de contribuir com a fertilidade, mantém o solo arejado e úmido. Classificação e permeabilidade dos solos. Os solos podem ser classificados de acordo com o tamanho das partículas minerais que os compõem. Solos com muitas partículas grandes, areia, por exemplo, tendem a reter menos água, sendo por isso mais permeáveis. Ao mesmo tempo, costumam ser bem arejados, pois o espaço entre as partículas permite uma circulação mais eficiente de ar. Em relação a essas características, podemos ter solos arenosos, argilosos, siltosos e umíferos. Solo arenoso possui cerca de 70% de grãos de areia. É aerado e permeável. As raízes das plantas crescem facilmente nesse tipo de solo. Solo argiloso possui cerca de 30% de grãos de argila.
é menos permeável e aerado que os solos arenosos. Como a água passa mais lentamente entre seus poros, há certa retenção de sais minerais úteis às plantas. Solo siltoso possui aspecto barrento, é mais permeável que o solo argiloso e sofre erosão mais facilmente. Solo umífero possui cerca de 10% de humus, é geralmente fértil, sendo um local onde as plantas encontram boas condições de crescimento. Em razão do material biológico em decomposição, possui geralmente cor escura, também é chamado de terra preta. É importante notar que existem tanto as plantas que preferem solo arenoso, como as palmeiras e os cactos, quanto as que preferem solo argiloso, como o pé de café. Um solo argiloso bastante conhecido é a terra roxa, encontrada principalmente em São Paulo, Paraná e Santa Catarina. O massapé é outro solo argiloso bastante conhecido, sendo encontrado na zona da Mata Nordestina. A composição dos melhores solos para a agricultura possui uma quantidade equilibrada de areia, silt e argila, facilitando a drenagem e proporcionando ao mesmo tempo retenção adequada de água e sais minerais. Portanto, a quantidade de cada um desses elementos com a matéria orgânica influencia a capacidade de infiltração e de retenção de água e de sais minerais. Permeabilidade é a propriedade que o solo apresenta de permitir que a água infiltrada escoe através dele. Dessa forma, todos os solos são mais ou menos permeáveis. Depois dessa leitura, eu quero que vocês façam os exercícios 4 e 5 da página 118. O exercício 4 diz o seguinte: qual é a importância de os solos conseguirem drenar a água e, ao mesmo tempo, reter certa quantidade, ficando úmidos? E o exercício 5: qual é a importância de o solo estar bem arejado? Então, tentem depois responder essas questões da página 118.